Então, 10 anos atrás, na verdade eu já estava desistindo da fé. Eu me lembro que, desde criança, né, eu estava sempre envolvido na igreja e lia bastante a Bíblia, e, enfim. Então, muitas coisas vinham acontecendo que vinham me desmotivando e eu já estava, de certa forma, desistindo. Eu lembro que eu já estava 6 meses sem frequentar a igreja, sem ver os guris também, quando surgiu essa ideia de a gente se tornar independente, né, e fazer alguma coisa assim, conforme Deus nos orientasse. E eu fui bem cético, na verdade, naquele momento, porque eu já estava tão desanimado que eu achava que não tinha jeito, que a gente estava distante demais de Deus, distante da vontade de Deus, e que todo mundo estava errado e que não tinha o que fazer. Mas aconteceu que eu fui me surpreendendo. Cada vez que a gente se reunia, a gente começava a orar e falar sobre a Bíblia, eu comecei a ver que, de fato, Deus estava no controle de tudo. Deus começou a nos usar e, de certa forma, a gente se tornou instrumento para ajudar um ao outro, para alimentar um ao outro, né, na fé. E isso foi me fortalecendo, assim. Então eu me lembro que eu estava num estado em que eu achava que eu não tinha condições nenhuma de ser cristão, de ser aceito por Deus, até o momento em que eu percebi que o amor de Deus ele é tão grande que ele supera todas as nossas falhas, todas as nossas limitações, e eu fui aprendendo meio que na prática que Deus nos ama, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo imperfeito, porque eu estava 6 meses já desviado, né? E na primeira vez que eu orei, Deus já falou comigo. Então foi bem surpreendente. Boa noite. Claro, a gente lembra assim, né? Foi um momento bem angustiante, né? Para todos os fundadores. Eu lembro que, da minha parte, eu cheguei, inclusive, a procurar uma outra igreja, né? Mesmo sem falar para ninguém, eu já vinha pensando em trocar de local. Por quê? Porque tudo que a gente já nas nossas reuniões, nas nossas casas, nos nossos juntas, nós enxergávamos um evangelho um pouco diferente daquele que era nos ensinado, né? E aquilo foi causando, né, um certo desconforto nos corações dos fundadores. E eu já tinha me definido, né, em ir para uma outra igreja, enquanto que eu passei alguns dias ausentes, né, de ver o Maurício, o Lipe, o Johnny. E quando na minha casa, né, eles chegaram lá, todos de moto, se eu não me engano, e pediram para conversar comigo. Eu, obviamente, recebi os 3. E a partir daquela noite, né, o Maurício me falou que o Felipe teve, né, vinha tendo uma vontade muito grande de criar um local, né, para nós, onde nós iríamos, né, determinar como seria a linha de pensamento, né, como seria pregado esse evangelho que a gente já vinha percebendo que era diferente daquele que era ensinado, como eu já disse antes. E eu, né, após ouvir o Maurício, o Felipe e o Jonatas, eu pedi, né, alguns dias para mim pensar, porque também para mim era uma novidade muito grande e assumi uma responsabilidade muito grande, né, de estar cuidando de vidas. Mas também a gente pensava, né, poxa, mas será que a gente tem a capacidade de cuidar tão mal das ovelhas como cuidam da gente? E foi o que eu pensei naqueles 3 dias, né, que os guris acabaram me dando, né, para mim acabar decidindo o que eu ia fazer. E naqueles 3 dias, né, acabei pensando muito nesse sentido de que a gente não é melhor do que ninguém, mas era impossível a gente tratar tão mal as pessoas como a gente era tratado. E foi aí que eu particularmente decidi fazer parte, né, desse grupo que fundou, né, essa igreja cristã, o Ministério Despertar. E, né, depois de assumir toda essa responsabilidade, né, a gente
chega nessa marca bem importante de 10 anos, né? Onde passou muita gente, né? E tem muita gente e ainda tem muita gente para passar por aqui. Boa noite, irmãos e irmãs. Queria falar que naquele momento que eu tinha já estava mais desligado da igreja, eu não sabia direito o que eu ia fazer. Talvez eu estava pensando em ir para uma outra igreja, até o momento dos membros fundadores dessa igreja chegarem até mim e conversarem. Aí, por eu já conhecer eles, ter o carinho, o respeito de amigos, irmãos, e através deles que eu vim a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, foi que eu decidi dar um voto de confiança neles. E foi aí que eu decidi que eu queria mesmo eles também, naquele momento que eles queriam também pensando em fundar uma igreja, eles também estavam dependentes de Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer para frente, que nós ia fundar uma igreja, mas eles estavam confiando que Deus tinha o melhor para cada um de nós. E foi isso nesse momento. Bom, 10 anos atrás a gente não tinha muita ideia também do que seria, né? Eu me lembro de uma vez que a gente estava conversando lá na casa do Maurício, e aí a gente começou a ir para a direção de fundar uma igreja mesmo, né? De ter estatuto e tudo mais, de ter uma coisa certinha, uma instituição. E eu lembro que a gente comentando assim, tá, mas o que a gente vai fazer? Bom, se a gente quiser, a gente pode pichar as paredes, fazer grafite, né? A gente não tinha muita noção do que se tornaria, mas a gente foi sempre buscando em Deus e sempre tendo muita responsabilidade, sabe? Eu acho que essa é uma das nossas marcas que a gente teve desde o início, a gente manteve isso nesse tempo todo. A gente tem muita responsabilidade em falar das coisas de Deus e, infelizmente, muitas pessoas, mundo afora, usam o nome de Deus para fazer o que não é certo, para falar algo que Deus não diz, para se aproveitar das pessoas, né? Mas nós não, nós sempre vimos uma seriedade em anunciar o Evangelho. E eu acho que isso acabou nos trazendo até aqui. E todo o nosso amadurecimento, ele foi permeado nisso. Eu particularmente lembro que a minha vida era bem diferente, né? Eu era um menino que tinha acabado de deixar de ser jovem para virar um adulto e não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha um emprego fixo, né? Quando a gente decidiu. Então, obviamente que as responsabilidades eram outras, né? Mas a nossa percepção sempre foi de criar um ambiente sadio, né? Um ambiente onde, desde o mais novo até o mais antigo, o mais velho, né? Seria tratado com muito respeito, seria tratado com muito carinho, e que, por mais que as pessoas decidissem, né, permanecer ou não, as pessoas pelo menos entenderiam essa verdade, né, que é Cristo. E as expectativas, pelo menos da minha parte, né, eu acabei conhecendo a minha esposa numa outra igreja, ela veio congregar conosco, né, eu acabava desenvolvendo, né, pregações, e depois acabei, de certa forma, abrindo mão, e aí depois o Guilherme acabou fazendo esse papel, mas eu, da minha parte, acabei, né, tendo outros compromissos e acabei, de certa forma, né, sendo um pouco mais coadjuvante do que principal, mas, né, sempre acreditando que fazendo as coisas com muita responsabilidade, onde quer que eu estivesse, né, e ajudando também da forma que eu pudesse ajudar, sem talvez assumir esse papel de frente, mas apoiando nos bastidores. E eu tenho momentos muito marcantes assim, né, de pessoas que se batizaram, né, ouviram a mensagem conosco e acabaram aceitando a Cristo através da mensagem
dos nossos líderes, né? E eu lembro do Chilates, do Jader, do Good, né? Primo meu, do Johnny e do Gui. Poxa, sabe, muita gente assim, e que até hoje a gente acaba de certa forma sentindo um pouco de falta, mas que sabe que a semente foi plantada e onde quer que eles estejam, né, eles reconhecem essa salvação em Cristo Jesus. E as expectativas talvez, né, fosse até mesmo de quando eu comecei de assumir um serviço, né, um ministério mais de ator principal, e no fim das contas acabei me tornando um pouco mais coadjuvante. Mas tenho certeza que tudo está nas mãos de Deus, e mesmo que eu tenha acabado ficando um pouco mais na retaguarda, né, a gente acredita que a gente tem ajudado, né, desde que o ministério foi fundado, a fazer com que as pessoas, né, conheçam esse Deus maravilhoso, esse Cristo que salva, o Espírito Santo que é conosco. Então a gente acabou tendo, né, lá no início uma expectativa. As expectativas 10 anos depois são outras, né, mas a gente permanece firme e fiel à palavra. Olha, eu posso dizer uma coisa, que Deus nos surpreendeu, por causa que quem olhasse de fora um bando de jovens fundando uma igreja, todo mundo diria que era uma loucura, né? Mas Deus, Ele sabia a intenção do nosso coração, sabia que nós tínhamos fé, sabia que a gente queria fazer com seriedade as coisas dele. E por isso acho que Deus, à medida do possível, que a gente foi entendendo da palavra de Deus, Deus foi nos abençoando. Desde o primeiro prédio, lá onde era uma antiga oficina mecânica do tio Ademar, que os jovens começaram lá a reformar, construir, a mudar aquela estrutura ali para uma estrutura de uma igreja. A partir dali, há 10 anos atrás, começou a se tornar, no início, o Ministério Despertar. E a gente vivenciou muitas coisas boas lá, até chegar no prédio de hoje. Uma experiência que eu posso contar, bom, na verdade foram várias, né? Mas uma coisa assim que foi um divisor de águas para mim foi o momento em que eu comecei a desconstruir toda aquela religiosidade que eu trazia desde criança, né? Que foi sendo construída na minha vida, em que eu achava que as coisas eram por mérito, eram pelo meu próprio braço, que eu precisava conquistar o amor de Deus, a salvação, enfim. Até o momento em que eu comecei a ler só a Bíblia. Eu lembro que chegou um momento que eu pensei assim, eu não quero mais assistir pregação nenhuma no YouTube, eu não quero mais ouvir pregador nenhum, eu quero ler a Bíblia e ir no culto. E isso foi muito bom, porque na verdade eu não sabia muito da Bíblia quanto eu pensava que sabia. E o próprio apóstolo Paulo fala tanto do amor e da graça de Deus, e isso foi libertador para mim, porque aí eu entendi que eu sou salvo pela graça de Deus, pelo amor de Deus, né? Não por aquilo que eu faço, mas que na verdade as minhas obras são reflexo da obra de Deus na minha vida. Então isso para mim foi uma das experiências mais marcantes. Sem isso eu não seria a pessoa que eu sou hoje, com certeza. Eu particularmente, né, Maurício, eu tenho diversas histórias assim com muitas pessoas, né? Mas com certeza eu poderia citar, né, de nunca ter imaginado que eu teria aquelas duas obras de artes que são a Melissa e a Milene, né, que Deus através da Valessa nos deu. Talvez fosse, né, o momento mais marcante, porque com certeza foi fruto das escolhas que a gente fez. Porque, né, aquele ditado ele é bem certo, né, bem correto. Que, na verdade não é um ditado, ele é até um versículo, né, que a gente acaba colhendo o que a gente planta. E nesse solo de Deus, o que a gente faz que é certo, que é verdadeiro, né, que não tem sentimentos ruins, a gente acaba colhendo muita coisa boa. E nessa caminhada
acredito que, não sei, existiriam vários caminhos e a gente não sabe para onde a gente poderia ir se a gente tivesse, por exemplo, permanecido onde a gente estava. Talvez eu não conhecesse a minha esposa, talvez eu não tivesse minhas filhas. Mas como eu acredito muito nos planos de Deus e sei que, né, aquele que entrega o seu caminho a Ele coisas grandes fará, eu acredito muito que uma das recompensas que Deus me deu e que foi muito marcante e que vai ser eternamente marcante, né, foram, né, a chegada das minhas filhas. É o milagre de Deus, né, entregue nos teus braços, e a enfermeira te diz: olha, é de vocês a partir de agora, é tudo com vocês. E Deus, né, mesmo nos momentos mais difíceis, quando a Valessa no início, né, logo que ganhou a Melissa, teve muitos problemas, muitas dificuldades, né, chorava muito, e mesmo assim a gente, né, unidos, sempre firmes, né, e a gente acreditava muito que Deus era conosco, e mesmo nos momentos que a Melissa chorava inconsolavelmente, Deus era conosco e sempre foi. Então a gente conseguiu superar tudo e os momentos difíceis, e tenho certeza que foi e é o momento mais marcante, a maior recompensa, né, que um homem pode ter é ter o milagre da vida, né, gerado através do pai para a mãe, e a mãe gerar aquelas lindas crianças. Então, com certeza, foi o maior presente que eu tive. Poxa, se eu for falar de momentos bons, teve vários, assim, dentro da igreja, assim, ó. A gente participou, assim, ó, eu participei, se eu for contar individualmente, assim, a gente tem histórias com cada um aqui, seja se perdendo, seja ajudando ali, às vezes, na ação social, seja ali assando frango, ouvindo as histórias dos irmãos, e um pouco mais de cada coisa, mas algumas coisas Deus falou através da vida do pastor, dos pastores, né? E Deus pôde trabalhar na minha vida também. Durante esses 10 anos aí também pude conhecer essa pessoa que faz parte hoje da minha vida já há 2 anos, e que neste ano eu tive a felicidade de casar com ela, que é a Patrícia, que está nos assistindo aí. Então eu dedico também a Deus isso. Bom, para o pessoal que já convive aqui com a gente, né, vocês sabem que é uma alegria completar esses 10 anos junto com cada um de vocês. Vocês sabem que a gente tem um carinho enorme um pelo outro, um cuidado, né? Para aqueles que estão chegando ou que podem vir, né, mais para frente, espero que vocês tenham uma boa caminhada na fé e que vocês enxerguem o Evangelho com seriedade, com respeito, e que entendam que isso pode transformar a vida de vocês e de outras pessoas também. Eu sou suspeito para falar, né, porque aos 23 anos eu acabei aceitando Jesus e deixei de fazer muita coisa que até então parecia ser importante, que parecia ser, né, algo sadio, e na verdade em janeiro de 2008 eu acabei entendendo muita coisa. E depois que a gente conhece Cristo e se aproxima do Espírito Santo, a gente acaba percebendo o quanto a gente era tolo e o quanto a gente é cego, de certa forma. Porque existe muita coisa ruim e a nossa vida é rodeada de coisa ruim, e aqui jaz o maligno. E participei de muita coisa ruim, muita coisa errada, mas eu não dou mais louvores a isso, né? Hoje eu sou extremamente feliz com a minha família, né? Tento intermediar as relações que têm um pouco de problema, né? Tentando sempre harmonizar o ambiente.
E eu digo para todos que existe a vida antes de conhecer Cristo e a vida depois de conhecer Cristo. E com certeza, se eu não tivesse conhecido Cristo, eu não sei onde eu poderia estar, mas com certeza eu não estaria onde eu estou. Eu não teria a esposa que eu tenho, eu não teria as filhas que eu tenho, eu não teria os amigos aqui da igreja ao meu redor. Provavelmente eu não teria o emprego que eu tenho. Eu só posso dizer que uma vida com Cristo, uma vida com o Espírito Santo, baseada nos princípios de Deus, ela com certeza vai render muitos frutos bons. Sem contar que a gente fala de um local que a gente vive momentaneamente, que é aqui, esse lugar, a matéria, o mundo. E às vezes a gente esquece da eternidade. E como vai ser bom estar com todo esse pessoal numa eternidade, ao lado do Criador. Então eu me apego também nisso, né? Que a gente às vezes aprende a viver, mas não aprende que a morte também pode ser um passo importante para aquele que vai ser salvo. Tenho a certeza, a convicção que isso aqui tudo é passageiro. E depois, como seres celestiais, a gente vai estar junto, né, glorificando o Senhor com todos aqueles que a gente ama. Esse é o meu recado. Na sinceridade, eu digo para aqueles que estão assistindo aí que venham à igreja. Se algum amigo de vocês convidar vocês, venham à igreja, dê um voto de fé, dê um voto de confiança a essa pessoa, porque talvez através da vida do pastor, você ouça uma palavra que vai mudar totalmente a história da tua vida. Talvez você nunca frequentou uma igreja evangélica, mas a partir do momento que você frequentar e entender a mensagem de Jesus Cristo, garanto a vocês que Deus fará a obra tremenda da tua vida. E eu digo por mim que 10 anos atrás, quando eu recém estava engateando na fé, Deus já mudou muita coisa na minha vida e pode mudar muita coisa na tua vida. Venha para a nossa igreja.